Em um avanço gigante no futuro dos jogos eletrônicos, cientistas do Google Research apresentaram uma coisa chamada Game Gen, o primeiro motor de jogo inteiramente alimentado por um modelo neural de inteligência artificial, que simulou nada mais nada menos que o clássico jogo Doom em tempo real. Se você é dos games, você conhece esse jogo. Essa inovação usa a inteligência artificial para gerar frames do jogo a partir de uma sequência de ações e entradas do jogador, proporcionando uma experiência visual ali de altíssima qualidade e coerência ao longo de períodos maiores, ou seja, já é quase possível criar um jogo do zero com inteligência artificial. Vou explicar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! O Game Gen do Google Research realmente representa um marco absurdo na fusão da IA com motores de jogos tradicionais. Ele possibilita interações muito complexas em ambientes virtuais com uma fidelidade visual absurda, incrível. A tecnologia permite o quê? Simular o jogo Doom a uma taxa de 20 quadros por segundo, 20 FPS, em uma única TPU, que eles chamam, que é uma unidade de processamento tensorial. Um feito, eu diria, notável para um modelo neural de inteligência artificial. De acordo com esse estudo aí do Google, a previsão de quadros atinge o que eles chamam de PSNR, que é, traduzido para o português, relação sinal-ruído de pico, de 29,4, comparável à compressão com perdas de JPEG, o que significa que a qualidade visual é mantida de maneira impressionante, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, divulgado na página do Game Gen. A criação do Game Gen envolve um processo com duas etapas. Na primeira, a equipe de pesquisa treinou um agente de aprendizado por reforço, um RL Agent, que eles chamam, para jogar Doom, registrando as sessões de treinamento. Ele jogou horas e horas e horas, e essas gravações tornaram-se os dados de treinamento para o modelo de IA. Na segunda etapa, um modelo de difusão baseado no Stable Diffusion V1.4, que vocês provavelmente já conhecem, foi treinado para produzir o próximo quadro do jogo, condicionado pela sequência de quadros anteriores e ações realizadas. Durante esse treinamento foram aplicadas técnicas de aumento de condicionamento, como a adição de ruído gaussiano aos quadros codificados, o que foi essencial para manter a estabilidade visual ao longo do tempo. Um dos maiores desafios na criação desse motor de jogo alimentado por IA é manter a coesão visual entre os quadros, especialmente em simulações de longa duração. É muito difícil você manter ali todos os quadros, todos os frames do jogo em coerência para que você possa jogar e ter uma sequência lógica aquilo ali. O Stable Diffusion, embora seja bastante eficaz na criação de imagens estáticas, como a gente já sabe, enfrenta algumas dificuldades em gerar animações mais consistentes, como já foi evidenciado em projetos anteriores que sofriam um pouco com efeitos do que eles chamam de cintilação entre os quadros. São os defeitinhos ali que aparecem entre os quadros dos jogos. Para superar essa limitação, a equipe do Google desenvolveu um método de correção contínua, onde um segundo modelo neural ajusta os quadros de contexto, garantindo que as imagens geradas permaneçam estáveis e coerentes durante sequências mais longas. A coleta dos dados de treinamento necessários aí para esse Game Gen, modelar com precisão os níveis do Doom, envolveu a criação de agentes capazes de jogar o jogo em todas as dificuldades, em todas as etapas, simulando uma ampla gama de habilidades dos jogadores. Ou seja, eles jogaram todos os módulos e simularam diversos níveis de jogabilidade. Então, jogadores piores, jogadores melhores, jogadores muito pró, etc. Com isso, a IA foi programada para recompensar ações como coletar power-ups ou completar níveis, enquanto punia dados ou jogador ou mortes. Por exemplo, o jogador era muito ruim, então o modelo punia esse tipo de comportamento para quê? Para que isso resultasse em agentes altamente competentes no jogo e fornecendo centenas de horas de dados visuais para o treinamento do modelo generativo. A inovação apresentada pelo Game Gen é única não só por sua capacidade de simular um jogo clássico como o Doom,
mas também por gerar um motor de jogo muito completo e funcional, onde as ações do jogador resultam em mudanças imediatas e precisas no ambiente do jogo. Durante o jogo, o nível é construído em tempo real, com a IA, e a IA vai controlando elementos como movimentos de câmera, disparo das armas e danos causados por inimigos, perigos ambientais, etc, etc. Essa capacidade de interação ao vivo com o mundo virtual é um avanço absurdo para a inteligência artificial aplicada a games, gente. Isso vai mudar completamente o panorama de jogos daqui para frente. E como tudo na inteligência artificial, apesar dos avanços, o Game Engine ainda enfrenta desafios e algumas falhas. Em algumas demonstrações surgiram ali algumas imperfeições visuais, alguns detalhezinhos, borrões ou alguns artefatos que aparecem na tela. Inimigos mortos, por exemplo, tornam-se umas massas meio que você não consegue distinguir muito bem. E o personagem principal, Doomguy, exibe ali algumas animações faciais inconsistentes. Além disso, os níveis gerados pela IA às vezes apresentam umas certas inconsistências também, como layouts que mudam repentinamente, ou áreas onde o dano esperado, se atirou num cara, ele não morre, né? Não ocorre da forma correta. Mas mesmo com essas limitações, o Game Engine oferece uma simulação impressionante do universo de Doom e se situa ali entre um experimento tecnológico e uma demonstração do futuro dos jogos gerados por IA. Essa pesquisa do Google, combinada com estudos como um da Caltech, que utiliza Minecraft para ensinar os modelos de IA, gerar mapas mais consistentes, aponta para um futuro onde os motores de jogo, a criação de jogo gerado por IA, deve se tornar uma realidade bastante comum e promissora. Esse desenvolvimento representa uma mudança gigante de paradigma em como os jogos podem ser desenvolvidos e experimentados. Em vez de depender exclusivamente dos desenvolvedores humanos, futuros jogos poderão ser criados ou complementados por modelos de IA, por agentes de IA, capazes de gerar ambientes, narrativas e desafios em tempo real, adaptados às habilidades e preferências dos jogadores. Conforme essa pesquisa avança, espera-se que as limitações atuais ali, que ainda existem no Game Gen, sejam superadas, levando a jogos cada vez mais realistas e personalizados. O Google Research demonstrou com esse projeto que a IA não só pode replicar, mas também expandir os horizontes da criação de jogos, marcando o início de uma nova era na indústria dos videogames. E hoje uma citação mais poética, como já diria William Gibson, autor de Neuromancer, um clássico aí cyberpunk famosíssimo: o céu acima do porto tinha a cor da televisão, sintonizada em um canal morto. Obrigado, pessoal, até a próxima.